E a diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Quim Rosa, Ana Cunha, e o secretário municipal de Cultura, Tiago Gomes, destacam aí a importância da união entre a iniciativa privada e o poder público para o fortalecimento da identidade cultural, a preservação do patrimônio histórico e a promoção de impactos sociais e econômicos aqui na nossa cidade. E para isso eu conversei com os dois diretamente da Casa Quim Rosa. Olá, gente, diretamente da Casa Quim Rosa para falar de um assunto muito importante e que vai balançar Paracatu nos próximos dias. É ele que está chegando, o Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. E ao meu lado aqui temos o secretário de Cultura, o Tiago Gomes, e ela, Ana Cunha, diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Quim Rosa, que vão falar aí sobre esse momento que fica gravado na nossa memória. Ana, boa tarde, obrigado por estar com a gente. E qual é aí, a importância da Quim Rosa apoiar a realização do Festival do Patrimônio Cultural, que chega aí à sua 12ª edição aqui na cidade? Boa tarde, Cláudio, um prazer ter você aqui na nossa casa, secretário também. Bom, a gente apoia o Festival Cultural desde a sua primeira edição. Acho que isso por si só, o fato em si só já diz como que a empresa enxerga a importância desse evento tão fundamental na nossa cidade, né? Esse evento que celebra e coloca a luz sobre todas as nossas vertentes culturais, desde a nossa gastronomia, para a nossa música, para as nossas artes. Então, sem dúvida nenhuma, ser parceiro do festival por mais um ano é algo que, primeiro, conversa completamente com a nossa visão, com a nossa política de apoio à cultura, de cultura como democratizar o acesso à cultura, né? Fortalecer a cultura e olhar para essa cultura como um importante vetor de economia. A gente não costuma ter esse olhar quando a gente pensa, por exemplo, na importância de se apoiar eventos como esse, mas o evento, o Festival Cultural por si só, ele é um grande vetor de movimento da economia da cidade, né? Então a gente está falando desse giro e fortalecimento da economia através da cultura. Muito bem, o festival está quase debutando aí, chegando aos seus 15 anos. Secretário, quais são as principais novidades, da 12ª edição do Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu e como a Prefeitura aí tem contribuído para ampliação e, acima de tudo, qualificação desse evento? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, Ana. Obrigado por receber na sua casa. E para nós da Prefeitura é fazer o melhor festival de todos os tempos, né? E assim que a gente vai trabalhar nos próximos 4 anos. Uma programação diversificada, uma programação que a gente tem ouvido muito a comunidade, né? Os grupos culturais, fazendo escutas com os grupos, né? E levando isso também para o festival. E o festival tem recebido isso de portas abertas, né? Patrocínio da Quim Rosa, essa importante parceira nossa aí no festival, em outros projetos também, na cultura de Paracatu. E a ideia é fazer o melhor festival de todos os tempos. Fomos recorde nas inscrições de música, festival de música, né? Mais de 200 músicas inscritas, temos 24 restaurantes inscritos no festival gastronômico e a ideia é fazer o melhor festival de todos os tempos. Muito bem. Ana, de que forma a Quim Rosa contribui para o fomento da cultura local ao longo do ano, além do festival, que é um espetáculo? Bom, são muitos projetos que são um espetáculo, mas eu acho que ao longo do ano a gente tem um calendário extenso de atividades e projetos apoiados através da nossa política de investimento. E acho que o mais importante disso é como que isso acontece. E isso acontece de maneira integrada com outros entes, com outras entidades, né? Acho que o poder público é um grande exemplo de coisas que a gente tem feito junto. Acho que nada, quando a gente pensa na importância da cultura e no fomento da cultura, pode ser feito isoladamente sozinho. Então, todos os nossos projetos, eles são alinhados, conversados e construídos com muitas mãos. Esse ano a gente tem só de investimento incentivado mais de 26 milhões em projetos que vão acontecer ou que já estão acontecendo aqui na nossa cidade, e aí com foco em cultura, foco no esporte, o apoio aos fundos, né? Então, o Fundo da Criança e Adolescente, o Fundo da Pessoa Idosa, são mais de 26 projetos que acontecerão aí ao longo do ano.
Tiago, nos fale aí como a Secretaria de Cultura, né, tem trabalhado aí para garantir que o festival fortaleça a identidade cultural de Paracatu e envolva efetivamente toda a população local. O nosso propósito é que o Festival Cultural, o cidadão paracatuense respire o festival, né? O festival seja a alma do nosso paracatuense. E a gente tem feito esse diálogo, essa escuta ativa com os coletivos culturais, com os grupos culturais, para saber mesmo o que a gente precisa fomentar, o que a gente precisa melhorar e levá-los para a praça, né? Com fomento às quitandeiras, fomento à arte, fomento à cultura. E o mais importante, o festival esse ano, ele vem, desde o ano passado, né, com o apoio da Kim Ross, vem diversificando as ações. Então a gente vai ter ações ao longo do ano, né, em outros bairros, nas comunidades, para fomentar ainda mais a cultura e diversificar a cultura, que é o que a gente precisa. Ana, nos fale aí como a parceria entre a iniciativa privada e o setor cultural tem ajudado aí a preservar e valorizar o patrimônio histórico e artístico de nossa cidade. Bom, a nossa cidade, como vocês mesmos já disseram aqui, ela é um celeiro de cultura material e imaterial, né? Toda a preservação de cultura ou valorização da cultura, quando a gente pensa nesse processo, ele só acontece se você tem, de fato, áreas complementares convergindo para um mesmo esforço e trabalhando em prol disso, né? Uma empresa sozinha não consegue fazer um trabalho, por exemplo, de valorização de uma cultura imaterial se você não tem todo o outro aporte do poder público, se você não tem a sociedade civil organizada olhando para isso. E eu vejo que Paracatu, ao longo dos anos, foi se fortalecendo em todas essas cadeias. Você tem hoje, de fato, uma integração dessas áreas da sociedade, trabalhando junto e, de fato, colocando a cidade numa visão de um outro patamar quando se olha para a cultura, né? Sem dúvida nenhuma, hoje Paracatu é reconhecido por muitos dos seus esforços na cultura e conseguiu, ao longo dos anos, também atrair um olhar de fora, valorizando essa cultura tão pulsante que tem aqui. Secretário, nos conte aqui, além do fomento à cultura, que impactos sociais e econômicos a gestão municipal espera alcançar aí com a realização do festival este ano? A gente tem muitos parceiros, né, Claudinho? A Desp, que é uma detentora desse produto, né, é organizadora do Festival Cultural. O Sebrae, que cuida da parte gastronômica do Festival Cultural, né, que já inicia a etapa agora com os restaurantes. E a ideia é fomentar ainda mais, né, tanto o turismo quanto o serviço em Paracatu e a nossa área de gastronomia. Valorização dos nossos restaurantes, das nossas quitandas, que é patrimônio de Paracatu, né, e isso que é o importante. E o impacto social é trazer e aproximar ainda mais o Festival de Paracatu, né? A importância de levar para os bairros é isso, que a gente está dinamizando a cultura, né, e levando a arte e cultura para todo lugar. Ana, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Secretário, obrigado pela participação. Obrigado a todo mundo e acompanhe com a gente o festival 9 a 13 de julho em Paracatu. Com essas presenças ilustres, vamos para o intervalo, que é sempre bem ligeiro, e voltamos já.